Bom dia, boa noite, comunidade Salvando Patinhas. De qual cidade você está nos assistindo? Conta pra gente nos comentários. E já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Estamos na reta final para os 300 inscritos e sua ajuda faz toda a diferença. Preparem-se para uma história que vai testar os limites da sua emoção, uma narrativa sobre lealdade, abandono e a incrível força do amor. Hoje vamos mergulhar em um conto que nos lembra que, mesmo nos cantos mais sombrios, a esperança pode surgir das patinhas mais improváveis. Conta nos comentários de onde você está assistindo e aproveita para deixar seu like. Era uma manhã como tantas outras na Rua das Acácias, um enclave de tranquilidade e opulência, onde o canto dos pássaros competia com o zumbido distante dos sistemas de irrigação automáticos. João, o gari, conhecia cada grama de asfalto, cada folha de outono que ousava cair fora do lugar naquela via impecável. Há anos, seus passos ritmados e o arrastar suave de sua vassoura eram parte da sinfonia matinal do bairro nobre. O ar, ainda fresco com o orvalho da madrugada, trazia o cheiro de jasmim e terra molhada, uma mistura que João, um homem de poucas palavras e muitos anos de serviço, apreciava em silêncio. Mas naquele dia, algo quebrou a melodia familiar. Um som. Não era o miado de um gato de rua em busca de comida, nem o latido alegre de um cão de madame passeando com sua coleira de grife. Era um gemido. Um lamento baixo, quase inaudível, que parecia vir do fundo da alma, carregado de uma dor tão profunda que fez os pelos do braço de João se arrepiarem, apesar do sol nascente. Ele parou, a vassoura suspensa no ar, seus olhos experientes tentando localizar a origem daquele sofrimento. O som não era de animal selvagem, mas de puro desespero, de uma criatura que havia desistido de lutar, mas ainda respirava. A fonte parecia ser o casarão dos Almeida, uma mansão imponente e quase sempre silenciosa, cercada por muros altos e um portão de ferro forjado que raramente se abria. Dr. Almeida, um cirurgião renomado e figura pública de reputação impecável, era conhecido por sua reclusão e seu apreço pela discrição. João sempre varria com um cuidado extra ali, sabendo que qualquer folha fora do lugar poderia render um telefonema à prefeitura. Mas a curiosidade e uma pontada de preocupação foi mais forte que o protocolo. Ele se aproximou da fresta no portão enferrujado, um ponto cego onde a manutenção parecia ter sido negligenciada. O que ele viu através da pequena abertura foi uma cena chocante que gelou seu sangue e apertou seu coração. No canto mais remoto do vasto jardim, quase escondido por arbustos e à sombra de uma árvore frondosa, jazia uma forma. Era um cão, um vira-lata, de pelagem marrom acinzentada, tão magro que suas costelas desenhavam um mapa de sofrimento sob a pele. Seus olhos, antes cheios de vida, agora eram apenas fendas opacas, fixos no vazio, esperando o fim. O gemido que João ouvira era um último suspiro de esperança, um pedido mudo de socorro. A visão era de uma crueldade tão explícita que exigia a ação imediata. O problema não era acidental. Não era um animal que havia se perdido e vagado até ali. Havia um prato de comida seco e um pote de água virado ao lado do cão, mas ambos vazios e empoeirados, como se estivessem lá há dias, intocados. A verdade cruel e inegável começou a se desenhar na mente de João. O cão havia sido abandonado ali, trancado dentro da propriedade de um dos homens mais ricos e respeitados da cidade. Aquilo não era negligência, era uma sentença de morte. João sentiu uma onda de náusea. Ele, que havia visto tanta coisa nas ruas, nunca imaginou presenciar algo assim. O animal estava imobilizado, talvez ferido, mas certamente faminto e desidratado. Ele tentou chamar um "Ei, cachorrinho!" suave, mas o cão mal se moveu, apenas um leve tremor em sua pata. A empatia corroeu a alma de João. Ele não era um homem de grandes posses,
mas tinha um coração que batia forte pela justiça e pelos mais fracos. Ele pensou em pular o muro, em arrombar o portão, mas sabia que um confronto com o Dr. Almeida poderia custar-lhe o emprego e talvez sua liberdade. Como um gari humilde poderia desafiar um homem tão influente? Os obstáculos eram claros. O portão estava trancado, a casa parecia vazia, e o tempo estava se esgotando para o pobre animal. A solidão do cão era espelhada pela impotência de João. Ele precisava de ajuda, mas a quem recorrer? Aquele segredo macabro estava escondido atrás de um muro alto, na casa de alguém que parecia intocável. João recuou do portão, o coração batendo descompassado no peito. A imagem daquele cão, um espectro de sofrimento, gravou-se em sua retina. Ele olhou em volta como se o desespero pudesse ser lido em seu rosto. A rua continuava silenciosa. As casas imponentes pareciam alheias à tragédia que se desenrolava a poucos metros. Ninguém. Não havia alma viva por perto para quem ele pudesse pedir ajuda. Nem mesmo um jardineiro ou empregada doméstica que pudesse estar a par da situação. O sentimento de impotência era sufocante. Ele tentou pensar, sua mente simples mas honesta, buscando uma solução. Deveria ligar para a prefeitura, para a polícia, mas o Dr. Almeida era uma figura poderosa. Uma acusação vinda de um gari poderia ser facilmente varrida para debaixo do tapete, e ele, João, seria visto como um enxerido, talvez até punido por invadir a privacidade alheia. Ele não podia simplesmente ir embora. Aquele gemido fraco, o olhar opaco do animal, o prendiam ali. João pegou sua garrafa d'água, a única coisa que tinha, e tentou espremer algumas gotas pela fresta do portão. "Ei, amigão!" sussurrou, a voz embargada. O cão, com um esforço quase imperceptível, levantou a cabeça por um instante, o focinho tremendo, mas não conseguiu se mover. As gotas de água caíram na terra seca, sem alcançar a boca do animal. A cada minuto que passava, a vida do pobre vira-lata parecia se esvair ainda mais. Aquele abandono cruel, arquitetado por uma mente fria e calculista, estava se concretizando ali, diante dos olhos de João, e ele não conseguia fazer nada. O luxo e a indiferença daquela mansão contrastavam brutalmente com a agonia silenciosa no jardim. Foi então que um som diferente rompeu o silêncio. Um riso infantil, leve e despreocupado, que se aproximava pela calçada. João se virou, um misto de alívio e apreensão. Era Sofia, uma menina de uns 10 anos, com os cabelos cor de sol e olhos curiosos, que morava 2 casas adiante. Ela vinha de bicicleta, com uma mochila nas costas e um sorriso no rosto, provavelmente a caminho da casa de uma amiga. Sofia era conhecida no bairro por sua doçura e por uma sensibilidade incomum para sua idade, sempre parando para acariciar os gatos de rua ou oferecer um pedaço de pão aos pássaros. Ela era a antítese do mundo frio e calculista que João acabara de testemunhar. Ao ver João parado e visivelmente perturbado perto do portão dos Almeida, Sofia freou a bicicleta. "Bom dia, seu João. Aconteceu alguma coisa?" perguntou a voz suave, mas atenta. João hesitou. Como explicar a uma criança a crueldade de um adulto? Mas o olhar da menina, puro e sem julgamentos, o encorajou. Ele apontou para a fresta, a voz quase um sussurro. "Tem um cachorrinho lá dentro, muito machucado, Sofia, e o portão está trancado." A curiosidade de Sofia deu lugar a uma expressão de preocupação. Ela desceu da bicicleta e se aproximou, espiando pela fresta. Seus olhos se arregalaram. A cena atingiu Sofia de uma forma diferente. Enquanto João via a impotência e a maldade, Sofia viu apenas o sofrimento e a urgência de uma vida em perigo. Sem hesitar, ela tentou apertar a fresta, mas não conseguiu ver tudo. Ela se ajoelhou, tentando espiar por baixo do portão, mas era impossível. O gemido fraco do cão, agora um pouco mais audível para ela, cortou seu coração. "Coitadinho!" exclamou, as lágrimas brotando em seus olhos.
A pureza de sua indignação era um raio de luz na escuridão. Temos que ajudar seu João. Ele está morrendo. A determinação de Sofia, tão pequena e frágil, era um contraste gritante com a inércia que havia paralisado João. Ela não pensou nas consequências, na reputação do Dr. Almeida, nem nos muros altos. Ela viu apenas um ser vivo em dor e a necessidade imediata de agir. Sua coragem era contagiante. Ela começou a chamar o cachorro, a voz agora cheia de ternura. "Vem, amigão, estamos aqui, não desista!" O cão, como que por um milagre, virou a cabeça novamente e, pela primeira vez, seus olhos opacos pareceram focar na voz doce da menina. Era um vislumbre de esperança, uma pequena chama acesa no abismo da escuridão. Se isso já te emocionou, inscreva-se para acompanhar o resto da história. O olhar de Sofia para o cão, tão puro e desprovido de medo, foi um bálsamo para o coração aflito de João. A menina não via o perigo, a influência do doutor Almeida ou a impossibilidade da situação. Ela via apenas a dor e a necessidade urgente de agir, um contraste gritante com a paralisia que havia tomado o gari. O "não desista" da menina ressoou no ar, uma pequena oração que parecia atravessar os muros da mansão e tocar a alma ferida do animal. João observou Sofia e uma memória distante, quase esquecida, veio à tona. Ele se lembrou de quando a menina era ainda menor, talvez com uns 7 anos. Era um dia chuvoso e cinzento, e um filhote de passarinho havia caído do ninho na calçada. As pessoas passavam apressadas, desviando da pequena criatura molhada e tremelicante, temendo tocar na natureza, ou simplesmente indiferentes à sua fragilidade. Mas Sofia, que voltava da escola com sua mãe, parou. Ela se agachou, sem se importar com a lama que manchava seu uniforme, e cuidadosamente pegou o passarinho nas mãos. A mãe, Dona Laura, uma mulher doce e de princípios fortes, não a repreendeu. Pelo contrário, ela se ajoelhou ao lado da filha e disse: "Sofia, todo ser vivo merece uma chance. Às vezes, somos a única esperança que eles têm." Juntas, elas construíram um pequeno ninho improvisado em uma caixa de sapatos. Alimentaram o filhote com conta-gotas e o protegeram do frio. Levaram semanas de dedicação, de madrugadas em claro, para garantir que o pequeno pássaro sobrevivesse. E ele sobreviveu. Quando chegou o dia de soltar o passarinho, já forte e capaz de voar, Sofia chorou, mas um choro de alegria, de dever cumprido. Ela havia aprendido que a bondade, por menor que fosse o ato, tinha o poder de mudar um destino. Essa experiência e tantas outras pequenas lições de empatia que sua mãe e seu pai lhe ensinaram, moldaram a força interior de Sofia. Ela não via o mundo em termos de grandes problemas ou pequenas causas. Para ela, cada vida importava, cada sofrimento merecia atenção. Era essa a sua origem de heroína improvável. Não por uma superpotência ou um destino místico, mas por uma educação calcada na compaixão e na crença inabalável de que a inação era a pior das escolhas. A perda de seu avô, alguns anos antes, um homem que amava os animais e a natureza, também deixou uma marca profunda. Ele sempre dizia que os olhos de um animal são espelhos da alma e neles você vê a pureza que muitos humanos perdem. Sofia carregava essa sabedoria em seu coração. De volta ao presente, a voz de Sofia, agora mais firme, ecoava no jardim silencioso. "Seu João, a gente não pode deixar ele aqui. Ele vai morrer." Ela se virou para o gari, os olhos brilhando com uma determinação que surpreendeu João. "Temos que fazer alguma coisa agora." A urgência na voz da menina era contagiante. João, que antes se sentia impotente, começou a sentir uma faísca de esperança. A pureza de Sofia era um lembrete de que nem todos os adultos eram como o doutor Almeida e que a maldade, por mais poderosa que parecesse, não era invencível diante de um coração bondoso. A ideia de ligar para a prefeitura ou para a polícia, que antes parecia inútil, agora ganhava um novo contorno.
Talvez, com Sofia ao seu lado, a história seria diferente. Uma criança, com sua inocência e indignação, poderia mover montanhas onde um adulto sozinho falharia. A presença da menina era um escudo, uma voz que não poderia ser facilmente silenciada. João olhou para o portão, depois para Sofia. O cão, lá no fundo, soltou um gemido um pouco mais forte, como se sentisse a energia que emanava daquela pequena figura. Era um chamado, um último apelo, e Sofia estava pronta para atender. A determinação de Sofia era uma força inegável, um farol na escuridão da impotência de João. Seu João, a gente precisa chamar alguém. Não podemos deixar ele lá. A voz da menina, embora embargada pela emoção, carregava uma clareza que o gari, em sua simplicidade, compreendeu. Ele sabia que tentar resolver a situação por conta própria seria inútil e perigoso. Sim, Sofia, você tem razão. Mas quem vai nos ouvir? A dúvida de João era genuína, enraizada em anos de observar como o poder e a influência podiam calar as vozes dos menos favorecidos. Sofia, no entanto, não se deixou abalar. Seus olhos varreram a rua, procurando por qualquer sinal de vida. E se a gente bater na porta? O doutor Almeida deve estar em casa. João hesitou. Bater na porta de um homem tão influente, com uma acusação tão grave, era um passo arriscado. Mas o gemido fraco do cão, que parecia se intensificar a cada segundo que passava, e o olhar suplicante de Sofia o impulsionaram. Vamos tentar, então. Mas você fica atrás de mim, está bem? Juntos, os dois atravessaram o curto caminho até a porta principal da mansão. A campainha era um botão discreto de latão, quase escondido na moldura de madeira escura. João apertou. O som, um carrilhão suave e melódico, parecia fora de lugar diante da tragédia iminente. Eles esperaram, minutos que se arrastaram como horas, nenhum movimento. João apertou novamente com mais força, o suor escorrendo pela testa. A cada toque, a esperança diminuía, substituída por uma crescente sensação de urgência e frustração. De repente, um som metálico vindo de dentro da casa. A porta se abriu apenas uma fresta, revelando uma mulher de uniforme impecável, com uma expressão fria e distante. Era a governanta Dona Odete, conhecida no bairro por sua lealdade inquestionável ao doutor Almeida e por um certo ar de superioridade. Pois não? Perguntou ela, a voz monótona, sem sequer olhar diretamente para João ou Sofia. Dona Odete, bom dia! João começou tentando manter a calma. Eu sou o João, o gari. Nós encontramos um cachorro no jardim, lá no fundo. Ele está muito mal, acho que precisa de ajuda. Dona Odete finalmente fixou seu olhar em João, uma sobrancelha arqueada em desdém. Seus olhos varreram Sofia, que se agarrava à perna de João, e depois se detiveram na vassoura do gari, como se ela fosse um objeto de desprezo. Um cachorro no jardim? Ela repetiu, a voz carregada de incredulidade e um toque de irritação. Impossível. O doutor Almeida não permite animais na propriedade. Deve ser um animal de rua que invadiu. Não é problema nosso. Ela fez menção de fechar a porta. Sofia, contudo, não se conteve. Mas ele está morrendo, moça. Ele está deitado lá, todo magrinho e machucado. Por favor, a gente tem que ajudar. As palavras da menina, carregadas de pura angústia, pareciam ricochetear na armadura de indiferença de Dona Odete. Menina, você não entende, disse a governanta, sua voz agora mais áspera. O doutor Almeida está viajando, e mesmo que estivesse, ele não tem tempo para esses problemas. Sugiro que vocês chamem os órgãos competentes, se é que existe algum animal. Agora, se me dão licença, tenho meus afazeres. E com um movimento seco ela fechou a porta, o carrilhão da campainha ainda ecoando, mas agora com um tom de derrota. João e Sofia ficaram parados, em choque. A rejeição foi brutal, a frieza de Dona Odete, um espelho da indiferença que eles temiam do próprio doutor Almeida. O coração de João se apertou. Era exatamente o que ele esperava. Mas Sofia, ao contrário, não se curvou. Uma chama de indignação acendeu em seus olhos.
Como ela pode ser tão má? Sussurrou a menina, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele está morrendo e eles não se importam. A recusa em ajudar, a negação da existência do sofrimento ali tão perto, serviu apenas para fortalecer a determinação de Sofia. Ela olhou para João, os olhos vermelhos, mas com uma nova resolução. Seu João, a gente não pode desistir. Se eles não querem ajudar, a gente vai encontrar quem ajude. Eu não vou deixar ele morrer. As palavras da menina eram um desafio, não apenas à governanta, mas a toda a indiferença que parecia cercar aquela mansão. A situação havia piorado, o tempo estava se esgotando, e agora eles tinham um antagonista direto. Não apenas a inação do Dr. Almeida, mas a barreira humana que impedia qualquer ato de bondade. A porta da mansão dos Almeida se fechou com um baque seco, um som que parecia selar o destino do pobre animal. Mas se Dona Odete pensava que havia silenciado Sofia, ela estava enganada. A indignação da menina não era uma chama fácil de apagar. "Não acredito! Como podem fazer isso?" Sofia exclamou, as lágrimas ainda quentes no rosto, mas a voz agora tingida de uma fúria justa. "Ele está lá, sozinho, e ninguém se importa." João, por sua vez, sentia a velha resignação tentando se instalar novamente, mas o fogo nos olhos de Sofia o impedia de ceder. Ele sabia que a menina não iria embora. "Sofia, é complicado", João tentou. "O Dr. Almeida é um homem muito importante. As pessoas têm medo de se meter com ele." Mas a menina balançou a cabeça com veemência. "Não importa. Não é certo. Nenhuma vida deveria valer menos só porque alguém é importante." Sua lógica pura e inabalável era um soco no estômago da conformidade. Ela olhou para o portão enferrujado novamente, seus olhos estreitos em concentração. "Se a gente não pode entrar, a gente tem que chamar alguém que possa. Alguém que não tenha medo." A ideia de Sofia era simples, mas ousada. Eles não podiam mais contar com a discrição ou a boa vontade. Precisavam de uma estratégia diferente. "Vamos para a rua principal, seu João," ela propôs, já puxando a bicicleta. "Tem mais gente lá, e se a gente contar para todo mundo?" João hesitou. Expor o Dr. Almeida publicamente era um passo gigantesco, com consequências imprevisíveis. Mas a imagem do cão, mais fraco a cada gemido, e a determinação de Sofia o convenceram. Não havia mais tempo para sutilezas. Eles pedalaram e andaram rapidamente até a avenida principal do bairro, um local mais movimentado, com algumas lojas e uma pequena praça. Sofia, sem se intimidar, parou no meio da calçada. "A gente precisa de ajuda!" ela gritou, sua voz infantil ecoando no ar. Alguns pedestres se viraram curiosos. João, sentindo-se exposto e vulnerável, permaneceu ao lado dela, o rosto corado. "Tem um cachorrinho morrendo de fome e sede na casa do doutor Almeida. A governanta não deixou a gente ajudar." A princípio, as pessoas reagiram com ceticismo. "Na casa do doutor Almeida? Impossível. Ele é uma pessoa tão respeitável", disse uma senhora bem vestida. Outro homem, apressado, apenas balançou a cabeça e seguiu em frente. A reputação do cirurgião era uma barreira quase tão intransponível quanto os muros de sua mansão. Mas Sofia não desistiu. Ela começou a chorar novamente, não de desespero, mas de frustração e raiva. "Mas é verdade, o seu João viu, ele está lá, todo magrinho." A emoção genuína da menina, suas lágrimas sinceras e a presença de João, o gari conhecido e de confiança, começaram a quebrar o gelo. Uma mulher jovem com um celular na mão parou. "Um animal abandonado? Na casa do Dr. Almeida? Isso é sério, menina." Sofia assentiu vigorosamente, apontando na direção da Rua das Acácias. "Sim, ele está lá desde ontem ou mais. Quase não se mexe." A história rapidamente se espalhou. Em poucos minutos, um pequeno aglomerado de pessoas se formou ao redor de Sofia e João. Alguns começaram a pegar seus celulares, não para ligar para as autoridades, mas para filmar.
A ideia de um escândalo envolvendo um nome tão proeminente era irresistível para a curiosidade pública. Isso dá uma ótima matéria, alguém comentou. João sentiu um calafrio. A situação estava saindo do controle, mas de um jeito que talvez fosse necessário. Enquanto isso, de volta à mansão, o cão lutava suas últimas batalhas. O gemido se tornara quase um sussurro, e seus movimentos, antes escassos, agora eram inexistentes. A luz do sol, que antes trazia um calor reconfortante, agora parecia apenas ressaltar a palidez de seu pelo e a fragilidade de seu corpo. Os sons distantes da rua principal, a agitação crescente, não chegavam a ele. Sua consciência se esvaía. De repente, um carro preto elegante parou em frente ao portão dos Almeida. Era Dona Odete, retornando de alguma tarefa, com um semblante ainda mais austero. Ela notou o aglomerado de pessoas na rua principal, apontando para a mansão. Um pressentimento ruim a invadiu. Ao entrar, ela viu a fresta do portão ligeiramente mais aberta do que o habitual, resultado das tentativas desesperadas de João e Sofia. Ela se aproximou do jardim e, pela primeira vez, fixou o olhar no cão. Seu rosto, antes inexpressivo, mostrou um lampejo de algo que poderia ser incômodo. Não compaixão, mas o incômodo de um problema iminente. Ela rapidamente fechou o portão com um cadeado maior, como se quisesse trancar o segredo novamente, ignorando o animal agonizante. A ação de Dona Odete, embora visasse esconder o problema, apenas o agravou. Seus movimentos, vistos por alguns curiosos que já se aproximavam da Rua das Acácias, pareciam confirmar a versão de Sofia. A notícia se espalhava como fogo em palha seca. Telefonemas para a polícia e para ONGs de proteção animal começaram a pipocar. A maldade, antes velada pela reputação, agora começava a vir à tona, impulsionada pela coragem de uma menina e pela inesperada força das redes sociais. O cão, lá no fundo do jardim, estava à beira do colapso, mas a semente de seu resgate havia sido plantada. A determinação de Sofia havia virado o jogo. A comoção na rua principal se transformou rapidamente em um clamor por justiça. A pressão da mídia, que chegou em massa, e da multidão indignada, foi esmagadora. Em questão de minutos, viaturas da polícia e uma equipe de resgate animal, acionadas por inúmeros telefonemas, convergiram para a mansão dos Almeida. A governanta, Dona Odete, tentou resistir, mas a ordem judicial para a entrada forçada foi inevitável. Em meio à comoção e aos flashes das câmeras, o cão foi finalmente resgatado, um corpo inerte, mas ainda respirando, levado às pressas para uma clínica veterinária. Doutor Almeida, que havia retornado apressado de sua viagem ao ser alertado sobre o escândalo, foi confrontado publicamente. Sua reputação, antes impecável, estava irremediavelmente manchada, sua crueldade exposta na TV para todo o país. Para tentar amenizar o escândalo e evitar consequências legais ainda piores, ele ofereceu uma ajuda financeira, um gesto tardio de redenção forçada, desprovido de qualquer sinceridade. O cão, batizado de Esperança por Sofia, iniciou uma lenta, mas milagrosa recuperação. A cada dia, Sofia e João o visitavam na clínica, e a menina sussurrava palavras de encorajamento, alimentando-o com carinho. Inspirada pela coragem e empatia de Sofia, a comunidade se uniu, transformando a tragédia em ação. Um fundo de resgate foi criado, e em pouco tempo, um abrigo temporário para animais, o Lar da Esperança, foi inaugurado. Meses se passaram. Esperança, agora um cão alegre e saudável, corria feliz no gramado do novo abrigo. Ele havia sido adotado por Sofia e sua família, tornando-se um símbolo de resiliência e amor. Dr. Almeida, embora jamais tenha recuperado sua imagem pública, foi obrigado a fazer doações substanciais a abrigos e talvez tenha aprendido uma dura lição sobre compaixão.
A história de Sofia e Esperança reverberou por toda a cidade, inspirando a criação da Lei Esperança, que endureceu as penas para abandono e maus tratos a animais. A cena final mostrava Sofia e Esperança brincando em um parque ensolarado, rodeados por outros animais resgatados, um testemunho poético de que o amor, a coragem e a empatia podem verdadeiramente transformar o mundo. Num mundo cruel, escolha sempre ser gentil. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá.